no lado aí, ó. No lado, ó. Do lado dele, ó. Acertei agora? Acertei? Pronto. Pronto. A gente vai falar sobre relatividade. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer quando eu digo que uma coisa é relativa? Primeiro vamos definir isso. Por exemplo, se eu pergunto pro Wanderson, tu tá parado ou tu tá em movimento? Tá certo, tu tá parado, né? Mas se eu te disser que tu tá se movendo a 30 km por segundo? Mentira. Qual de nós dois está falando a verdade? Assim, a teoria da relatividade diz que nós dois estamos falando a verdade. Eu estou certo em relação ao meu referencial. Por quê? Por que você disse que estava parado? Porque em relação a toda a sala, a todos nós você está parado. Por que eu disse que você está em movimento? Porque a Terra, você está na Terra. E a Terra se movimenta ao redor do Sol a uma velocidade constante de 30 km por segundo. Isso é relatividade. E o criador dessa teoria da relatividade, o maior defensor dessa teoria foi o físico Albert Einstein. Bom, Albert Einstein foi um dos maiores gênios de todos os tempos. Ele nasceu em na Suíça. E viveu também em Munique. Em 1900, ele se formou na Escola Politécnica de Zurique. 5 anos depois, ele formulou a teoria da relatividade restrita. E em 1909, ele tornou-se um professor na Universidade de Zurique. E em 1914, ele tornou-se também um pesquisador do Instituto de Física Kaiser Guilherme, em Berlim. Um ano depois, ele formulou a teoria geral da relatividade, que apresenta uma nova visão do fenômeno gravitacional. Em 1921, ele ganhou o Prêmio Nobel. E com a chegada de Hitler no poder, ele teve que fugir do país. Então ele foi para os Estados Unidos. E em 1940, ele conseguiu ganhar a sua cidadania norte-americana. E graças às suas teorias, permitiram a construção da primeira bomba atômica. E após as suas explosões no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, ele defendeu a fiscalização do uso da energia atômica. E ele também lutou pelo pacifismo. Bem, como o João falou, no início do século XX, Einstein aparentemente sem conhecimento de a maior parte dos trabalhos realizados sobre a incompatibilidade de equações de conversão de Galileu e o eletromagnetismo, ele apresentou uma teoria que, além de resolver esse conflito, ela revolucionou todos os conceitos de espaço e tempo até então concebidos. Ele a chamou de teoria da relatividade restrita. Ela também trata-se de referenciais inerciais. Ela também é conhecida como teoria especial da relatividade. A teoria da relatividade,
fundamentou-se em dois postulados: princípio da relatividade e princípio da constância da velocidade da luz. No princípio da relatividade, as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais iniciais. Ela é uma generalização de todos os trabalhos já realizados por Galileu, Newton. Que Galileu e Newton eles tratavam apenas na mecânica. Já Einstein ele trouxe para a óptica, para a termodinâmica, enfim, generalizou tudo. Essa generalização só foi possível graças à mudança do conceito de tempo e espaço. E o segundo postulado, o princípio da constância da velocidade da luz, a velocidade da luz é representada por C, aproximadamente 300 km por segundo. Mil km por segundo. Em todos os referenciais iniciais, independentemente dos movimentos da fonte em relação ao observador. Ela está em perfeito acordo com o primeiro princípio que eu disse para vocês. Para algum referencial especial, este poderia ser identificado ou distinguido entre outros por experiência envolvendo o primeiro princípio. Outra consequência do segundo postulado é o valor de 300 km, aproximadamente, 300 km por segundo. O limite para as velocidades na natureza. Nenhuma partícula nem sinal pode passar da velocidade da luz. Esses dois princípios levam a uma certa consequência, que contrariam o senso comum. Bom, baseado no primeiro e no segundo postulado, Einstein ele falou que o tempo ele não é absoluto, ele se dilata a partir da relatividade e da constância da velocidade da luz. Bom, o tempo ele não é absoluto. A partir que ele vai chegando na velocidade da luz, ele se expande, ele aumenta. Por exemplo, uma pessoa que vive na Terra, vou usar o exemplo dos gêmeos, a teoria dos gêmeos, colocar dois irmãos gêmeos, um vivendo na Terra, colocar outro em uma nave, uma nave, mandar ele para o espaço, ele fica lá por 6 anos. Quando ele voltar, da Terra, aliás. Quando ele voltar, ele vai estar com 10, ele vai estar com 10 anos mais novo. Não vou colocar números, ele vai estar mais novo que o irmão. Por quê? Porque não é a questão de ele estar no espaço que o tempo vai se dilatar ou aumentar. É a questão que ele vai estar numa nave a 240 mil km por segundo. Ou seja, 80% da velocidade da luz. O que aconteceu com o tempo? Na Terra, o tempo é isso. Ele está vivendo isso na Terra. Na nave, o tempo vai se transformar em isso. Vai se expandir. Por quê? Porque ele está muito próximo à velocidade da luz. E é isso, o tempo da luz aumentou. Suponhamos ter um objeto que tenha comprimento leve, quando em repouso em relação ao observador, Einstein mostrou que quando se move com velocidade vetorial em relação a esse mesmo observador, na mesma direção em que foi medido o comprimento, esse objeto apresenta um comprimento tal que é igual Observe que o comprimento não se altera. Dizemos então que houve uma contração de comprimento. Vou dar um exemplo aqui. Não sou bom de desenhar, vou pegar aqui um carro.